O despertar da alma escolhida, o poder escondido na sua mansidão. Parte 1. O grito silencioso e a resposta de Deus. Alma escolhida. Até quando você vai tolerar aqueles que estão tentando destruir a sua própria vida? A sua exaustão chegou ao fundo do poço. Foi apenas na noite passada, nas profundezas da sua mais absoluta solidão, que uma pergunta corroeu a sua alma. Será que essa minha bondade é um erro? Será que você é realmente uma pessoa boa? Ou apenas um covarde, usando a gentileza como desculpa para evitar revidar essa dúvida extrema? Esse grito silencioso abalou os céus. A sua dor fez com que o próprio Deus interviesse, rasgando todas as barreiras invisíveis para colocar esta mensagem bem diante dos seus olhos. Neste exato momento de vida ou morte, nosso Senhor tem um decreto que você precisa ouvir com clareza. Você é a pessoa mais gentil que existe, mas verdadeiramente perigosa quando provocada. E é exatamente aí que reside a sua maior fonte de poder. Você sabe por que a providência divina enxerga através de tudo isso, e o que realmente aconteceu por trás desses últimos dias sombrios que você enfrentou. O inimigo não te atacou por acaso. Eles viram uma autoridade ardente adormecida sob o seu exterior gentil e pacífico. Eles te encurralaram, pisaram em você e cravaram punhais fatais na sua confiança com um único propósito: fazer você duvidar de si mesmo. Eles querem que você acredite que a sua paciência é uma fraqueza, para que o fogo sagrado que existe dentro de você nunca seja despertado. Por favor, não saia deste vídeo. Não rola a tela. Se você parar agora, a alma escolhida estará enterrando sozinha a chama de poder que espera para entrar em erupção, continuando a se resignar sob o jugo do trauma. Encontrar esta mensagem agora não é uma coincidência do algoritmo. Este é um decreto de emergência, uma intervenção divina enviada para resgatar o seu próprio destino. O nível de exaustão, o sentimento de traição e o isolamento que você vem suportando nestes últimos dias não são sinais de um colapso. Eles são um alerta vermelho para uma purificação espiritual que está prestes a cair sobre aqueles que foram insolentes o suficiente para desafiar os seus limites. A sua calma não é uma poça rasa que se suja facilmente. É um abismo sem fundo prendendo a respiração, pronto para engolir toda a arrogância da escuridão. Não há espaço para hesitação neste momento. Os próximos minutos vão derrubar todos os limites e expor todo o mecanismo de funcionamento do poder que está trancado bem fundo dentro de você. Uma vez que essa chave for inserida na fechadura, a sua mansidão se transformará em uma espada imparável da justiça de Deus. Os inimigos estão tremendo, rezando para que você pule este vídeo. Não dê a eles essa chance. Fique. Respire fundo. Sinta o calor do Espírito Santo correndo nas suas veias. Deixe uma afirmação na seção de comentários. O poder divino despertou oficialmente em mim. Inscreva-se no canal imediatamente para entrar no círculo das almas escolhidas. E compartilhe esta mensagem para resgatar alguém que está se afogando na dúvida. Exatamente como você. O momento da sua metamorfose começa a partir deste segundo. Parte 2. A ilusão da fraqueza e a fúria do oceano. A maior das transformações sempre começa no ápice absoluto da opressão. Alma escolhida. Olhe diretamente para a realidade que se desenrola ao seu redor agora. Os inimigos, aqueles que carregam o título de conhecidos, colegas de trabalho, ou qualquer pessoa que se dê o direito de julgar e pisar nos seus limites, estão sorrindo triunfantes. Eles olham para o seu silêncio. Eles se regozijam quando veem você abaixar a cabeça, fingindo não se importar. Quando veem você engolir a mágoa fundo no peito. Quando você cede em troca de uma falsa paz. E o que eles concluíram de tudo isso? Eles declaram ousadamente que você é fraco. Eles têm certeza de que você é um alvo fácil, um ser sem capacidade de revidar. Mas essa arrogância é o erro mais fatal que a escuridão já cometeu. Alma escolhida.
Grave cada palavra desta declaração no seu coração, porque ela vai quebrar permanentemente todas as correntes de dúvida que prendem a sua mente. O silêncio que você veste não é, de forma alguma, covardia. O nó na garganta e o aperto no peito toda vez que você se segura não são sinais de recuo. O mundo secular lá fora, as almas rasas, que só sabem reagir por impulso, gritando e se rasgando sempre que seus interesses são tocados, nunca estarão qualificadas para ler e entender a linguagem da verdadeira autoridade espiritual. Uma poça rasa espirra água no instante em que uma pedra é atirada nela. Esse é o instinto dos medíocres. Mas Deus não te criou para ser uma poça rasa. Você é um oceano magnífico. Quando a escuridão joga uma pedra no oceano, o oceano não grita. O oceano não reage de forma escandalosa. Ele apenas engole silenciosamente essa provocação para as suas profundezas mais obscuras. Mas há uma verdade que o inimigo esqueceu. Um oceano silencioso é a entidade mais aterrorizante deste mundo. Quando o oceano decide acabar com o seu silêncio, ele não cria ondas gentis e suaves. Ele se ergue como um tsunami. Ele varre todas as costas. Ele esmaga cada ilusão arrogante daqueles que ousam desafiar insolentemente as suas profundezas. Todo o seu silêncio, ao longo destes recentes dias sombrios, é o estado de alerta máximo de uma tempestade reunindo a sua força. Toda vez que alguém cruza a linha e você não murmura uma palavra de reclamação, não é um perdão cego. É o ato de carregar as armas para uma purificação. Toda vez que eles se aproveitam do seu altruísmo, você está esculpindo silenciosamente um ponto sem volta para o julgamento. Os inimigos acham que estão oprimindo e manipulando a sua vida. Mas, na realidade, eles estão dando passos cegos e voluntários, direto para o centro de um buraco negro destrutivo. Lembre-se daquele momento clássico quando os israelitas foram encurralados nas margens do Mar Vermelho. Diante deles havia um abismo agitado sem saída. Atrás deles, o exército de elite sanguinário do faraó, rugindo em sua direção. O som dos cascos dos cavalos rasgava o espaço. E a arrogância suprema do inimigo enchia o ar. Naquele exato momento de vida ou morte, uma verdade eterna ressoou no livro do Êxodo. Capítulo 14. Versículo 14. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Aquela tranquilidade não era de forma alguma um lamento esperando pela morte. A quietude quando Moisés ergueu seu cajado para abrir o mar foi a autoridade absoluta da rendição a Deus, e essa verdade está se manifestando perfeitamente na sua vida neste exato momento. Os inimigos estão avançando, zombando das suas concessões incondicionais, mas eles nunca poderiam imaginar que a própria resistência e a imensa bondade que você distribui continuamente são o laço se apertando ao redor da vida deles. Quando você escolhe o silêncio, recusando-se a retaliar com a amargura do mundo, você automaticamente entrega o campo de batalha a um poder supremo muito maior. Você permite que a justiça divina aplique diretamente o golpe mais preciso. Este é o veredito mais amargo para aqueles que ousaram explorar a bondade da alma escolhida. Eles estão convictos de que, com o título de boa pessoa, você sempre vai recuar. Eles usam presunçosamente a sua decência como refém para drenar a sua vitalidade e prender a sua alma. Mas eles estão errados. A energia que desperta dentro de você agora já ultrapassou em muito os limites do perdão cego. A compaixão está dando um passo para trás, cedendo o trono a uma clareza fria e afiada. E a uma disciplina absoluta, você está entrando na era mais perigosa de si mesmo. Não o perigo do mal ou do ódio mesquinho. Você é perigoso porque não é mais um indivíduo facilmente previsível. O inimigo costumava manipular o jogo com base na crença de que você sempre cederia. Mas hoje, quando o limite final for pisoteado, eles vão colidir com a muralha impenetrável de uma fortaleza. O suprimento de energia será cortado para sempre. Todos os privilégios serão revogados. Com apenas um olhar que perfura a alma,
silencioso e frio. Você testemunhará todo o império de manipulação deles, desmoronar em pedaços, quando o maior dos corações fecha a porta para a tolerância cega. A atmosfera ao redor se transforma automaticamente em um tribunal supremo de julgamento. Sem uma única palavra de condenação, apenas a sua presença majestosa será suficiente para sufocar os indignos. A sua resistência completou a sua grande missão. Ela forjou uma poderosa armadura que nenhuma alma rasa jamais poderá tocar. Nunca abrace a culpa por ter doado tanta tolerância, porque essa mesma tolerância é a régua que expõe toda a escuridão daqueles ao seu redor. A escuridão nos corações deles foi totalmente posta a nu. Você agora tem nas mãos o veredito legal da verdade e o poder supremo de virar o jogo contra tudo. Parte 3. A batalha espiritual e o escudo invisível. Mas não se acomode ainda. E, por favor, não tire os olhos desta mensagem nem por um segundo. Este despertar não acontece de forma natural. Os inimigos de carne e osso que estão diante dos seus olhos são, na verdade, apenas marionetes dançando na superfície. Há uma verdade muito mais aterrorizante à espreita. O segredo da verdadeira força que puxa as cordas por trás destes recentes dias sombrios será exposto. Você entenderá por que a ascensão da alma escolhida neste exato momento cria um terremoto que abala todo o reino invisível. A verdadeira batalha sangrenta está apenas começando oficialmente agora. A verdadeira batalha na dimensão espiritual só está oficialmente começando agora. Por trás dos rostos mundanos que pisoteiam intencionalmente os seus limites. Por trás dos sorrisos falsos, das falas sarcásticas e dos atos flagrantes de exploração ao seu redor. Existe um sistema incrivelmente sofisticado de manipulação vindo da escuridão. Alma escolhida. Atravesse o véu da ilusão neste exato momento. Pare de ver a dor, as traições e os dias recentes de becos sem saída como um mero azar. Não há absolutamente nenhuma coincidência nesta jornada. Você não é azarado. Esta vida não carrega um destino sombrio ou uma vida amorosa cheia de feridas. E acima de tudo, você não é um imã que atrai pessoas terríveis só por causa da sua natureza exageradamente boa. A verdade é 1000 vezes mais brutal e magnífica do que isso. A alma escolhida está sendo o alvo, porque você. Lembre-se disto, a escuridão nunca desperdiça tempo, tropas e energia para encenar um ataque a almas que estão dormindo. Ela não se incomoda com os medíocres. Ela apenas concentra todo o seu poder, mirando milhares de flechas envenenadas direto nos faróis mais deslumbrantes. A escuridão cerca, ataca e busca as táticas mais desprezíveis para extinguir o fogo interno. Porque eles podem sentir a frequência de um membro da realeza divina, de uma alma carregando uma missão de cura. Muito antes de você mesmo perceber o peso da coroa invisível sobre a sua cabeça, eles têm pavor da vida da alma escolhida. É essa sensibilidade extraordinária, esse altruísmo livre de cálculos e essa profunda capacidade de empatia que formam o radar de detecção de mentiras que as forças das trevas mais temem. Eles sabem muito bem que, uma vez que a alma escolhida desperte totalmente, toda a matriz de manipulação que eles construíram minuciosamente ao seu redor será impiedosamente rasgada em pedaços. Por causa desse tremor de pânico, eles tecem freneticamente uma teia de eventos para encurralar a sua vida em um beco sem saída. Eles usam as pessoas comuns ao seu redor, sejam aqueles chamados de colegas, aqueles considerados amigos, ou, mais dolorosamente, as pessoas do seu próprio sangue, como peões irracionais para testar constantemente a sua resistência. Eles armam armadilhas, criando uma adversidade após a outra, forçando a alma escolhida a dispensar continuamente energia, amor e perdão, até que a sua força vital se esgote. Eles anseiam por drenar essa seiva sagrada da vida, mergulhando esta alma radiante em um estado de depressão severa, dúvida e extrema exaustão psicológica.
porque uma alma exausta e desorientada é a mais fácil de ser manipulada. Quando a fadiga atinge o seu pico, quando a sua mente não tem mais forças para distinguir o certo do errado, quando você começa a duvidar da sua própria bondade, é aí que a escuridão celebra, acreditando que as correntes deles trancaram firmemente o seu imenso poder. Mas justo hoje, nesta fração de segundo sagrada, todo esse sistema foi perfurado. Olhe direto para a tela. Deixe que cada batida do seu coração, cada vibração destas palavras percorra a sua mente e desperte cada célula. O fato de esta mensagem aparecer bem diante dos seus olhos no seu momento de maior desgaste, confusão e desespero, não é absolutamente um algoritmo de rede social irracional. Uma linha fria de código não tem a capacidade de ler os arranhões na sua alma. É a providência de Deus, a mão do próprio poder supremo que interveio diretamente, quebrando todas as leis físicas do mundo digital, para colocar essa revelação exatamente no campo de visão da alma escolhida. Este é um encontro sagrado, uma aliança marcada desde antes da formação deste universo. Nosso Senhor viu através de cada lágrima que você teve que engolir. Notou cada piscar de resignação amarga. Ouviu os 10.000 gritos silenciosos que você deu todas as noites. E o surgimento desta mensagem é uma declaração majestosa, ecoando dos céus. O tempo de provação terminou oficialmente. O processo de purificação está completo. A névoa espessa que selava a sua mente foi completamente dissipada pela luz ofuscante da verdade. Cada lança perversa, cada maldição ou truque sujo que o mundo aponta para a alma escolhida, na verdade, teve a sua trajetória curvada por Deus. Os inimigos arrogantes pensam que estão destruindo essa vida, mas estão cegamente alheios de que estão apenas fazendo o trabalho de um ferreiro bruto, balançando martelos violentos sobre um bloco de aço em brasa, para forjar uma espada lendária incomparavelmente afiada. A intervenção do reino invisível está operando com velocidade e poder infinitos para proteger a sua vida. A cada traição, a sua alma se expande em mais uma dimensão magnífica. A cada falsa acusação, a sua intuição é afiada com mais uma camada de clarividência. Todos aqueles que trouxeram a escuridão, e no final, são apenas plataformas de lançamento involuntárias, usadas para forçar a alma, escolhida a liberar a luz mais brilhante. Há uma promessa eterna gravada na pedra. Uma verdade imortal que nenhuma força pode quebrar, registrada no livro do profeta Isaías. Capítulo 54, versículo 17. E hoje, esse decreto é ativado oficialmente, tornando-se o escudo absoluto de proteção para esta vida. Toda arma forjada contra ti será inútil. Deixe essa verdade ecoar em cada canto da sua consciência. Deixe-a ser gravada no DNA espiritual da alma escolhida. Toda arma forjada contra ti será inútil. Rumores maliciosos com a intenção de manchar a sua reputação inúteis. Táticas covardes de apunhalar pelas costas, inúteis. Esquemas explorando a sua bondade para tirar os seus bens, o seu status ou a sua paz de espírito completamente inúteis, porque toda arma da escuridão, no momento em que toca o campo de energia da alma escolhida, é imediatamente neutralizada, revertida e se torna o próprio combustível para a plataforma de lançamento do seu destino decolar. A energia negativa que eles jogam não pode contaminar uma alma pura. Pelo contrário, ela será inteiramente transmutada em luz radiante pela compaixão e autoridade que vivem em você. A alma escolhida é a maior máquina divina de filtragem de energia do universo. Tenha plena consciência dessa proteção majestosa. Esta vida nunca esteve sozinha nesta batalha feroz. Nem por 1 milissegundo. Mesmo nas noites mais escuras. Quando tudo fica em silêncio, quando as lágrimas escorrem por causa da crueldade dos corações humanos, sempre houve legiões de anjos de fogo montando guarda, sacando as suas espadas para proteger os perímetros da sua alma. E agora,
como o véu da ignorância foi rasgado, como a verdadeira face desses ataques espirituais foi exposta. É hora de a alma escolhida agarrar proativamente o seu próprio cetro. Realize um ato físico neste exato momento para selar uma decisão espiritual irreversível. Prove aos céus que o despertar está completo, deixando um breve comentário que carrega o poder de um juramento, escudo protetor divino, ativado. Apenas essa linha curta de texto já é um pulso elétrico que derruba toda tentativa de manipulação do inimigo. Em seguida, aperte o botão de inscrição imediatamente. Essa ação decisiva é o bilhete de ouro para entrar oficialmente no círculo de energia das almas supremas e despertas. Ao se conectar com esta frequência vibracional, um sinal resoluto é enviado direto para o universo. A era de ser uma vítima acabou. A resignação foi rejeitada. E você oficialmente se posiciona nas fileiras dos guerreiros que controlam o seu próprio destino. Não deixe essa chama se apagar. Compartilhe esta mensagem agora, para que a arma da luz possa ser multiplicada e resgatar almas que sofrem atormentadas. Parte 4. O segredo da bondade e a forja do ferreiro divino. Mas tenha cuidado. Absolutamente não tire os olhos desta mensagem agora. O segredo que acabo de revelar é apenas metade da verdade. Você agora sabe qual força está te atacando e recebeu o escudo protetor definitivo. Mas onde está escondida a arma ofensiva mais poderosa da alma escolhida? Como você usa essa bondade, aparentemente frágil, para esmagar a arrogância do inimigo, a ponto de eles nunca mais conseguirem se recuperar? O segredo mais avassalador sobre a verdadeira autoridade escondida sob o manto do altruísmo ainda não foi desmascarado. A verdade que fará arrepiar a espinha daqueles que um dia te intimidaram será destrancada. O motivo pelo qual a escuridão não tem apenas inveja, mas também um pânico absoluto da sua gentileza, será totalmente exposto. A grande reviravolta tocou apenas os seus primeiros sinos. E agora? Firme os seus pés para entrar direto no epicentro da verdade. O segredo mais impactante, a arma mais terrível que a escuridão anseia esconder, reside inteiramente naquilo que eles zombam. Dia e noite o seu altruísmo sem limites. O mundo secular sempre define a força através de uma métrica incrivelmente rasa. Eles se iludem achando que os fortes devem gritar mais alto. Devem estufar o peito para discutir e vencer. Devem retaliar instantaneamente. Dar socos ou destruir o inimigo no momento em que o ego é tocado. Mas acorde e veja através da essência. Isso nunca é autoridade. Isso é apenas um instinto patético de sobrevivência de almas inseguras, que precisam usar a agressividade exterior para encobrir o extremo vazio interior. Então, como é a verdadeira força? Deixe esta verdade ser gravada na sua mente. A mais alta autoridade suprema no universo é quando você tem a capacidade total de esmagar o seu oponente até virar pó. É quando você possui sabedoria suficiente, evidências brutais, o bastante para arrancar toda a dignidade daquele que te machucou friamente, com apenas uma única palavra. Mas, no exato momento em que você poderia desferir esse golpe fatal, você decide fechar os lábios, sorrir e manter silêncio absoluto. Essa decisão de não revidar não vem da covardia. É uma recusa orgulhosa. Você se recusa a rebaixar o seu próprio campo de energia nobre ao nível do pântano escuro. E esse seu silêncio absoluto é o veredito de humilhação do mais alto nível para o inimigo. Quando o inimigo joga uma pedra em uma poça rasa, eles assistem presunçosamente a lama espirrar. Eles anseiam que você reaja exatamente da mesma forma. Eles desejam ver a raiva, as lágrimas de frustração ou as maldições de retaliação saindo de você. Por quê? No momento em que essa reação acontece, a matriz de manipulação deles obteve sucesso, mas eles fizeram um movimento fatalmente errado. Alma escolhida, você definitivamente não é uma poça rasa. Você é um abismo profundo, um oceano sem fim. Quando as pedras do ódio
do sarcasmo e do engano são atiradas. Não há nenhum eco. Há apenas um silêncio arrepiante. Engolindo todas as provocações para o vazio, é esse silêncio brutal que está sufocando a mente do inimigo. Eles estão em pânico absoluto porque não conseguem ler o seu campo de energia. Sob essa sua capa de altruísmo, aparentemente inofensiva, há um oceano inteiro de poder agitando-se em correntes subterrâneas. A sua gentileza durante todo esse tempo não é uma fraqueza, mas um poder destrutivo que foi perfeitamente domado. O decreto eterno no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16. Moldou perfeitamente o seu retrato. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Contemple essa fusão surpreendente dentro de você. Inocente como uma pomba, você mantém o seu coração puro, tolerante, e se recusa a ser contaminado pelo ódio. Mas, ao mesmo tempo, você está equipado com a sabedoria fria e afiada de uma serpente. A serpente nunca se move de forma barulhenta. Ela se esconde e observa. Ela enxerga cada fraqueza astuta da sua presa. E ela só dá o seu golpe decisivo quando a fronteira entre a vida e a morte é ameaçada, quando o limite final da gentileza é pisoteado implacavelmente. Todas as suas concessões serão revogadas instantaneamente. Em seu lugar, haverá uma parede de gelo, uma fronteira impenetrável de aço. Os inimigos vão sufocar e se afogar na própria maldade quando não puderem mais se alimentar da sua energia justa. A sua bondade, uma vez levada ao limite, vai encarnar na espada flamejante da justiça espiritual, se essa corrente divina está percorrendo cada neurônio do seu corpo. Salve este vídeo agora mesmo, para transformá-lo em um escudo espiritual eterno. E, para ativar totalmente essa autoridade antes de passar pela próxima porta, deixe uma frase breve e forte nos comentários. Autoridade silenciosa. A revelação ainda não atingiu o seu limite final. O motivo pelo qual a escuridão teme a sua gentileza a ponto de entrar em pânico, constantemente precisando enviar pessoas tóxicas para te assediar, será brilhantemente exposto. Olhe fundo nas cicatrizes cruzadas da sua alma. Quantas vezes, nas longas noites silenciosas, você desabou e gritou mudamente: porque eu? Porque as piores coisas, as traições mais amargas, sempre têm como alvo aqueles que vivem de forma mais íntegra. Você vê os falsos e os oportunistas subirem facilmente, enquanto você, que entrega toda a sua sinceridade, só recebe punhaladas profundas pelas costas. Há momentos em que você fica totalmente confuso, imaginando se isso é um castigo, ou será que você é muito ingênuo, muito cego, alma escolhida. Apague essa patética mentalidade de vítima, imediatamente. Ouça com clareza esta verdade. A escuridão nunca desperdiça munição atirando naqueles que estão dormindo profundamente. Ela nunca se dá ao trabalho de caçar almas que apodreceram e se renderam. A escuridão foca todo o seu poder, mobilizando as suas legiões mais obscuras, para atacar os faróis deslumbrantes que estão prestes a brilhar intensamente. E você é esse farol. Você sabe por que eles têm tanto pavor de você, a ponto de precisarem usar todas as táticas desprezíveis para te apagar. É por causa da sua sensibilidade. A mesma coisa que as pessoas costumam zombar como sendo uma fraqueza. A coisa que faz você derramar lágrimas facilmente pela dor dos outros. E, na verdade, o sistema de radar mais formidável do universo é a máquina detectora de mentiras que o inimigo mais teme. Você consegue entrar em uma sala e sentir instantaneamente a aura de manipulação. Você consegue olhar direto nos olhos de uma pessoa e enxergar claramente o fundo dos cálculos mesquinhos que ela está tentando esconder por trás de um sorriso falso. É a sua transparência e imensa capacidade empática que faz com que as máscaras deles rachem escancaradamente. Eles não suportam ficar diante de você um espelho que reflete nuamente a maldade
e a mesquinhez deles mesmos. Portanto, eles entram em pânico. Eles precisam encontrar todas as maneiras de te caluniar, te isolar e pisotear os seus limites para que você duvide da sua própria clarividência divina. Eles enviam pessoas traiçoeiras para o seu caminho. Eles te jogam em adversidades de parar o coração. Eles te encurralam no isolamento total, para que você tenha que implorar por validação. Mas aqui está a maior verdade que a escuridão nem imagina cada vez que você é pisoteado. Cada vez que você é traído e abandonado. Isso nunca é um castigo. É o som de um martelo batendo na bigorna sagrada. Imagina uma folha ardente a 1000 graus. O grande ferreiro não odeia o bloco de aço quando ele o aquece até ficar vermelho e balança golpes terríveis de martelo na sua superfície. O fogo furioso não é o inimigo da espada. O fogo é o maior arquiteto que a cria. Cada vez que você engole as suas lágrimas para perdoar, uma impureza da sua alma é queimada. Cada vez que você se levanta do pântano da traição, os seus limites e a sua fortaleza são afiados 10.000 vezes mais. Aqueles que te machucaram sem coração não são, de forma alguma, os vencedores. Eles são meras chamas irracionais. Eles são apenas a bigorna, o martelo usado por Deus para forjar você em uma espada divina inquebrável, sem a dor. Não haveria autoridade. Sem o fogo em brasa, não haveria uma espada afiada. A sua bondade era, por natureza, um belo bloco de aço, mas precisava passar por milhares de forjas sangrentas para se tornar uma arma capaz de causar dano a todas as forças do mal. Você está sofrendo não porque é fraco. Você está sofrendo porque a sua alma está sendo esticada, expandindo a sua capacidade de abrigar um poder colossal que está prestes a descer sobre você. Essa dor é o preço da grandeza. Portanto, alma escolhida, nunca amaldiçoe as cicatrizes no seu coração. Tenha orgulho delas. Essas cicatrizes são as medalhas de honra de um guerreiro que caminhou orgulhosamente pelo inferno, mas manteve o halo do céu totalmente intacto. A bondade forjada na fornalha da adversidade não é mais maciez, mas uma força inquebrável. Parte 5. Assumindo o trono e a declaração de autoridade. Você entendeu claramente a raiz de toda a sua dor. Viu a forma magnífica da espada em chamas nas suas mãos. Mas ter uma espada afiada é uma coisa. Como você brande essa espada para virar o jogo permanentemente? Neste exato momento, alma escolhida, você precisa enfrentar corajosamente uma verdade de partir o coração, uma verdade que não vem dos inimigos lá fora, mas que reside bem no fundo de você. É hora de remover a última máscara. É hora de quebrar com as suas próprias mãos o trinco que manteve o seu poder trancado por tanto tempo. Por muito tempo, você usou a sua gentileza como um escudo protetor. Você chamou a sua resistência silenciosa de tolerância. Chamou o ato de ceder aos outros de uma forma de manter a paz. Mas fique de frente para o espelho e olhe direto nos seus próprios olhos. O quanto desse ceder é, na verdade, medo. Você tem medo de discutir. Tem medo de ofender as pessoas. Tem medo de que os outros julguem que você não é mais uma boa pessoa. E a parte mais dolorosa é: você tem medo do próprio poder que surge dentro de você. Quando você dá um passo para trás e diz a si mesmo: eu não quero machucar ninguém. A verdadeira voz no fundo do seu ser, na verdade, está tremendo. Eu tenho medo do que vai acontecer se eu ficar realmente com raiva. Se eu liberar todo esse poder, eu vou destruir tudo. Você evita se levantar para se proteger e usa a palavra amor para justificar essa esquiva. Pare com isso agora mesmo. Ter um coração grande não significa que você precise viver de forma fraca para que qualquer um possa te pisotear. Manter a paz não significa que você tenha que se anular para abrir espaço para que pessoas terríveis corram soltas. Você mantém a paz para todos os outros, mas deixa uma guerra brutal estourar bem dentro do seu próprio coração. Você não percebe o quão absurdo isso é.
É hora de parar de se encolher. Parar de tentar se moldar para caber nos moldes estreitos de pessoas indignas. Porque um vasto oceano como você deve tentar se espremer em um minúsculo copo d'água? Só para que pessoas rasas não se sintam sufocadas. Pare de temer o seu próprio poder. Deus não te criou para ser um anjo de asas quebradas, resignado a suportar. Ele te criou para ser um guerreiro com um coração bom. Combine as mãos que sabem curar com o olhar frio e afiado de um protetor. Traga a compreensão de uma pessoa bondosa, junto com um espírito de aço que nunca recua. Isso não é uma contradição de forma alguma. É a combinação mais perfeita. Você tem todo o direito de dizer não. Você tem o direito de ficar com raiva. Você tem o direito de quebrar limites tóxicos, sem ter que carregar um pingo de culpa. Ouça atentamente as palavras das Sagradas Escrituras, na segunda carta a Timóteo. Capítulo 1. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Ouça cada palavra, fortaleza e amor. Não uma pessoa forte de sangue frio, nem uma pessoa cheia de amor, mas fraca, mas o poder absoluto para proteger esse amor. Guiado por uma mente clara e disciplinada. Deus nunca plantou covardia ou medo no seu coração. Se você está com medo daqueles que te intimidam, é porque eles plantaram isso na sua cabeça. Balance a sua espada e corte esses pensamentos fracos agora mesmo. Alma escolhida. Você não precisa se agonizar escolhendo entre ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa perigosa. Você nasceu para ser ambos, totalmente e inseparavelmente. Você é a centelha calorosa que aquece o frio, mas também o fogo ardente que queima todas as falsidades. Você é o porto seguro para os outros se apoiarem, mas também a tempestade mais perigosa para quem ousa tocar nos seus limites. Fique de pé com orgulho e abrace o seu verdadeiro eu. Não há necessidade de pedir desculpas a ninguém. Não há necessidade de explicar mais uma palavra ao mundo. Fique de pé, com as costas retas. Mantenha a cabeça erguida e deixe que a sua firmeza varra todas as mentiras ao seu redor. Pare de se esconder. A porta do destino foi escancarada. Você não pode mais voltar atrás. E ninguém está permitindo que você recue. Respire fundo e sacuda qualquer última dúvida que tenha restado. A sua jornada de suportar no escuro chega oficialmente ao fim neste segundo. Feche os olhos. Respire fundo e sinta a paz e a firmeza inundando cada batida do seu coração. A partir de hoje, você não é mais a vítima de ninguém. Você não é mais um capacho para os outros pisarem ou despejarem o seu lixo. Você é a alma escolhida, carregando dentro de si o coração mais bondoso, mas também possuindo o poder mais perigoso contra aqueles que ousam te subestimar. Deixe que a sua bondade seja um presente inestimável reservado apenas para aqueles que a merecem. E uma parede de aço que tira todas as oportunidades dos perversos. Este mundo precisa desesperadamente dessa sua energia completa e autêntica. Não a esconda por mais nenhum segundo. Agora, para selar oficialmente essa metamorfose, para mostrar aos céus que você está pronto para subir ao seu próprio trono. Escreva esta declaração nos comentários. Agora mesmo, eu abraço a minha força e autoridade. Ao digitar esta linha, todas as correntes de dúvida e manipulação se partirão permanentemente. Aperte o botão de inscrição para nunca se desconectar do círculo das almas que estão despertando. E se você conhece alguém lá fora que ainda está se trancando na resignação só porque é bondoso demais, compartilhe este vídeo com ele. Seja aquele que leva a luz para despertar o poder dentro deles. Bem-vindo de volta à melhor versão de si mesmo. Este poder, a partir de agora, pertence completamente a você. Sob a graça e a proteção de Deus.